terceira e última aula, né, fechando essa série aí sobre leis de Newton. Então a terceira lei de Newton, falando hoje, a gente vai falar sobre a lei de ação e reação. Essa terceira lei de Newton, que fala da ação e reação, ela diz o seguinte: quando eu aplico uma força em um corpo, esse corpo eu aplico uma força no corpo com uma determinada intensidade, esse corpo me devolve essa força com essa mesma intensidade, na mesma direção, porém em sentido contrário. Então, imagine que eu, sei lá, você deu um empurrão numa parede, tá? Você e a parede, você empurra a parede com uma força de 10 newtons, essa parede aplica uma força de volta a você com uma força também de 10 newtons, na mesma direção, porém em sentido contrário. Se você aplicou nesse sentido, a parede aplica uma força no sentido contrário à força que você aplicou. Essa basicamente é a lei de ação e reação, tá? E ela fala aqui, ele tem a descrição dela bonitinho, tá? Mas a força da ação, a lei da ação e reação, ela fala o seguinte, então: se você aplica uma força no corpo, um corpo A aplica uma força no corpo B, esse corpo B também aplica uma força no corpo A, com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. E aí, se a gente for então imaginar assim, quando eu pego a força do corpo A sendo aplicada, a força do corpo A, ela vai ser igual a menos a força do corpo B, porque a força tem a mesma intensidade, porém os sentidos são diferentes, tá bom? E aí eu trouxe 3 exemplos para a gente entender aonde, no dia a dia, onde a gente usa e onde a gente vê a lei da ação e reação. Vamos dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo são 2 patinadores no gelo. Imagine que os dois estão no gelo, portanto a superfície aqui é igual para os dois, tá? O atrito dos dois são iguais, e aí eu tenho que os dois estão parados, tá? Um com a mão assim no outro, e um deles resolve empurrar o colega. Quando ele resolve empurrar o colega, vamos imaginar que esse menorzinho aqui resolveu empurrar o colega maior. Quando ele empurra o colega se desloca, né, para frente dele. Só que ao mesmo tempo ele também se desloca para trás, porque existe uma ação e reação. Ele aplica uma força no colega e ao mesmo tempo o colega devolve essa força para ele no sentido oposto. Então os dois vão se mover, tá? E é uma coisa interessante para a gente ver nesse problema ainda é o seguinte: imagine que são 2 colegas, tá? Um com massa de 60 kg e um com massa de 50 kg, né? Um pesa 50 kg, o outro tem uma massa de 50 kg, 60 e 50. O que vai acontecer? Independente de quem empurrou primeiro, mas na medida que um empurra, a força que um exerce sobre o outro, a força é devolvida, a mesma força é devolvida. Porém, o deslocamento dos dois não é igual, né? É muito fácil você entender isso. Quando você empurra alguém com um peso muito maior que o seu, você se desloca para trás muito mais do que aquela pessoa com uma massa maior se desloca para sua frente. Por quê? A gente sabe que a força está relacionada com a massa. Então a aceleração que esse corpo vai adquirir tem a ver com a sua massa. Eu estou com pouco espaço aqui na lousa, mas vamos imaginar que a gente viu na aula passada que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma força aplicada nesse cara aqui, mas a massa dele é maior, então só a gente isolar isso aqui, ó, a aceleração vai ser igual. Estou isolando isso aqui, ó, só para a gente entender melhor isso que eu estou falando. Se força é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode falar que a aceleração é igual a força dividido pela massa, certo? Então a aceleração me diz o quanto esse corpo está se deslocando, quanto mais rápido ele se desloca, a velocidade está aumentando. E aí é o seguinte, quanto maior for a massa, menor vai ser a aceleração. Tá? Então com uma massa muito grande, eu vou acelerar muito menos. E com uma massa pequena eu acelero mais. Por isso que quando eu estou empurrando uma pessoa, não precisa ser aqui no gelo, no patins. Imagine aqui no chão. Você empurra um colega, os dois estão sobre o mesmo piso, sofrendo o mesmo atrito. Tá? E você empurra o seu colega mais pesado que você. Você vai ver que ele vai se deslocar pouco e você vai se deslocar muito mais. Embora a força seja igual, né? Mas como você tem uma massa menor, você sofre uma maior aceleração. E ele tem uma massa, você tem uma força menor, sofre uma maior aceleração. E ele com uma força maior, uma menor aceleração. A mesma coisa o contrário, tá? Para a gente entender isso aqui, dá para aplicar uma questão seguinte: quando você tem um objeto muito pesado, para você fazer ele se mover, você precisa aplicar uma força muito maior, né? Ou então, se você imaginar o objeto é muito pesado, em um objeto leve, se aplicou as 2 forças nos dois, o objeto pesado vai ter maior dificuldade para se mover, enquanto o objeto leve vai se mover com maior facilidade.
Bom, esse exemplo aqui. Vamos ver o segundo exemplo, onde a gente tem lei de ação e reação. Um avião, pessoal, com hélice, tá? Esse avião com hélice. O que acontece nesse avião com hélice? É diferente do nosso foguete, por isso que eu coloquei os dois exemplos. O avião com hélice, na hora que ele começa a rodar a hélice dele, ele começa a jogar esse vento para trás. É como se ele fosse puxando esse vento para trás. Quando ele joga esse vento para trás, ele joga uma força para trás e esse vento joga uma força para ele para frente. Então, é uma força contrária. Ele puxa o vento para trás, joga o vento para trás, o vento joga ele para frente. Tá? Por isso que o avião consegue voar, tá bom? Se mover aí no céu. Diferente do foguete, tá? Um pouquinho diferente. O foguete e os aviões a jato, esses aviões que não têm hélice. Os aviões a jato, eles empurram o ar, e no caso do foguete também. Então ele empurra o ar para baixo e o ar empurra ele para cima. Perceba a diferença desse para esse. Esse aqui não, ele puxa o ar para trás e o ar joga ele para frente. No foguete não, ele empurra o ar para frente e o ar empurra ele para trás. Tá? Então ele está se deslocando ao contrário. Legal? Beleza. Vamos ver aqui exercícios que envolvam isso. Tá? O primeiro exercício aqui da FEI de São Paulo fala o seguinte. Um aluno tinha tido a sua primeira aula sobre o princípio de ação e reação e ficou sem gasolina no carro. E raciocinou da seguinte maneira: se eu descer do meu carro e tentar empurrá-lo com uma força F, ele vai reagir com uma força menos F. Ambas vão se anular e eu não conseguirei mover o carro. De certo modo, até um certo ponto, ele tem razão. Tá? Se ele empurra o carro com uma força F, esse carro empurra e devolve essa força para ele, com a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Só que o que acontece? O fato de ele empurrar o carro, sei lá, com 100 newtons, empurrou uma força 100 newtons, o carro vai empurrar ele com uma força, devolver essa força 100 newtons, não está se anulando. Por que nesse caso não se anula? Porque as forças elas agem diferente nos corpos. Embora a intensidade da força é igual para os dois corpos, elas agem diferente. O exemplo que eu dei é o exemplo dos dois meninos aqui, né? Um com uma massa diferente do outro. Então, como as massas deles são diferentes, um vai se deslocar mais do que o outro. Pode ser até que, se ele for muito pesado, ele quase nem se mova, e o outro que se desloca para trás, o mais leve. O que acontece aqui no carro é a mesma coisa. Aí você vai falar, professor, mas o carro tem uma massa muito maior do que o menino. Não era para o menino, para o rapaz se deslocar para trás? Nesse caso, não. Embora a massa do carro é muito grande, a gente tem que considerar não só a massa do carro, mas a gente tem que considerar o atrito entre o solo. Os dois estão no mesmo solo, porém o carro tem rodas. O menino está com o tênis ali, ou o sapato ali, né, sofrendo um atrito no chão. Então, o fato do carro estar com rodas, o atrito no chão ali, o atrito estático, é muito pequeno. Então ele consegue empurrar o carro sim. Ele fica parado e ele consegue dar movimento nesse veículo. Tá? Embora a massa seja grande, é compensado pelo fato do carro ter rodas. Agora, se o carro não tivesse rodas, ele não conseguiria de fato empurrar o carro. Bom, esse é o problema. Aí ele continua, né? Aí o colega desce do carro e consegue empurrar. A pergunta é, qual o erro no raciocínio lógico? É o que eu acabei de falar. As forças, embora elas tenham intensidades iguais, mas as forças, elas agem diferente nos corpos, tá? Então, basicamente é isso, tá? O exercício. As forças agem diferente nos corpos. Vamos escrever assim? As forças agem diferente nos corpos. Tá? A força é a mesma, mas elas estão agindo de maneira diferente por ação da massa, ou seja, por ação do atrito, né, que está acontecendo ali. Certo? Legal. Vamos para o segundo exemplo aqui, o segundo exercício. Da FEI também. Um dinamômetro, vocês não conhecem ainda o dinamômetro, pessoal, mas o que acontece? No material de vocês tem lá na página, eu até separei aqui, página, não marca a página, mas é o exercício lá no final, normalmente não marca a página de vocês. Em um dos encartes lá no final do livro, tem um exemplo da construção do dinamômetro. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo explicando isso, porque eu dei uma olhada lá na construção do dinamômetro, ele não está muito claro, tá? Para como construir. Para quem nunca construiu um dinamômetro, dá uma olhada lá, vai ficar meio confuso como fazer. Então, eu estou querendo aqui gravar um vídeo sobre construção do dinamômetro. Se não for esse que está na apostila de vocês, o material didático, será um outro. Tá? Mas o dinamômetro, o que é? Dinamômetro é um aparelho, é um instrumento para medir força. Não é nada de tecnológico, de absurdo. Inclusive é um aparelho muito antigo e muito simples.
É um aparelho, tá? É um instrumento que tem uma mola dentro e tem uma argola. E ele tem uma escala em newtons, tá? Porque ele mede a força em newtons. Então, na medida que você prende esse aparelho em algum lugar e você começa a puxar ele, essa molinha tem um ponteiro e esse ponteiro vai se deslocando nessa escala. E aí ele vai medindo. Quanto mais você puxa, mais esse ponteiro se desloca. E essa unidade aqui é dada em newton. Então você vai puxando, ele vai dando a unidade da sua força em newtons. Então você está puxando 1 newton, puxa mais, 2 newton, mais força, 3 newtons. Então é um instrumento que mede a força em newtons. Então ela tem um instrumento, só que nesse caso é um instrumento bem grandão, tá? Um dinamômetro bem grande. E ele possui duas extremidades, presas a duas cordas. Então tem um dinamômetro, tem uma corda para cá, uma corda para lá. E na medida que você for puxando, o ponteiro vai aumentando a intensidade da força em newtons. E aí fala o seguinte, essas duas pessoas puxam essas cordas, uma em cada lado, em sentidos opostos. Eu puxo para cá e aquela pessoa puxa para lá, com forças iguais, de 100 newtons. Então eu estou puxando com uma força de 100 newtons e a pessoa de lá também está puxando com uma força de 100 newtons. Quanto marcará no dinamômetro? Ou seja, então puxo com uma força de 100 newtons, a pessoa puxa lá com uma força de 100 newtons, vai marcar quanto no meu dinamômetro? Meu dinamômetro é um instrumento para medir a força em newtons sendo aplicada. Muito cuidado, tá? Equivocadamente é muito fácil o aluno achar, se eu estou puxando com 100 newton, o cara está puxando com 100 newton, então é lógico que 100 mais 100 vai marcar 200 newtons lá no dinamômetro. E aí que é o erro, tá? E a gente vai tentar entender por que está o erro. Imagina o seguinte, expressa aquele cara. Imagine que ele não está puxando o meu dinamômetro. Eu tirei ele da minha cena, do meu cenário, peguei essa corda do dinamômetro e prendi na parede. Certo? Então agora a corda está presa na parede e eu estou, deste lado, eu estou puxando o dinamômetro. Onde estava o meu colega, eu tirei ele e prendi a corda na parede. A parede está parada, sozinha, quietinha ali. Quando eu aplico uma força de 100 newtons aqui, que é o que ele fala, a gente entende que se eu estou aplicando uma força de 100 newtons, eu estou puxando a parede, uma intensidade de 100 newtons. Essa parede também sofre uma força de 100 newtons no sentido contrário. Então, quando eu aplico uma força de 100 newtons aqui, a parede também está sofrendo uma força de 100 newtons para lá. Só que nesse caso eu até esqueço que a parede está sofrendo uma força de 100 newtons. Então, se eu puxar, eu simplesmente puxei o dinamômetro aqui, o que vai marcar o meu dinamômetro? 100 newtons. Tá? O aparelho está preso na parede e eu puxo 100 newtons de força. Vai marcar o que na parede? 100 newtons. Se eu puxar 200 newtons, 200 newtons. Se eu puxar 300, 300 newtons. Só que eu tenho que entender o seguinte, o que eu puxo aqui, o meu colega de lá, ou a parede que está lá, ou o objeto, ou o corpo que está lá, também sofre essa mesma força. Então, se eu puxar com 100 newtons, no meu aparelho vai marcar 100 newtons. Só que eu estou aplicando uma força de 100 newtons aqui, e a parede, que poderia também ser o meu colega, também está puxando com uma força de 100 newtons no sentido contrário. Então, nesse caso, o que vai marcar no meu aparelho é 100 newtons, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão, que é muito importante, essa questão aqui. É muito isso aí, tá? Nas provinhas de vocês. Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até mais.